Senhores vereadores, boa noite. Público presente, Rádio Maranata e internautas. Com a graça de Deus, damos por aberta a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Rinópolis. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença dos vereadores. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, a presença unânime dos senhores vereadores. Havendo número legal, colocamos em discussão a ata da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Rinópolis, realizada na data de 22 de fevereiro de 2016. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-la, colocamos a mesma em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a ata da segunda sessão ordinária por unanimidade. Solicito ao vereador Francisco Belasco que faça a leitura do trecho bíblico conforme estabelecido para o início de nossas sessões. Boa noite, senhor presidente. Assim cumprimento a mesa. Boa noite, senhores vereadores. Meu boa noite também às pessoas que estão aqui na nossa casa hoje à noite. Muito obrigado pela presença. Assim cumprimento também aos nossos amigos que nos acompanham através da nossa Rádio Maranata e internautas. Hoje nós vamos estar pegando o livro em João, capítulo 8, versículo do 12 ao 20. E diz assim: discussão entre Jesus e os fariseus. Falou-lhes outra vez Jesus: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A isso, os fariseus lhe disseram: tu dá testemunhos de ti mesmo, teu testemunho não é digno de fé. Respondeu-lhe Jesus: embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é digno de fé, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a aparência, eu não julgo ninguém. E se julgo, o meu julgamento é conforme a verdade, porque não estou sozinho, mas comigo está o Pai que me enviou. Ora, na vossa lei está escrito: o testemunho de duas pessoas é digno de fé. Eu dou testemunho de mim mesmo, e meu Pai, que me enviou, o dá também. Perguntaram-lhe: onde está teu Pai? Respondeu-lhe Jesus: não conheceis nem a mim e nem a meu Pai. Se me conhecesseis, certamente conheceríeis também a meu Pai. Estas palavras proferiu Jesus, ensinando no templo, junto aos cofres de esmola. Mas ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta presidência informa que as correspondências recebidas já foram informadas aos senhores vereadores por ofício do Departamento de Expediente. Entretanto, se houver interesse de algum vereador pela leitura de qualquer matéria ali relacionada e que mereça atenção do plenário, que faça solicitar a sua leitura. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras hoje apresentadas. Indicação número 004/2016. Assunto: construção de poço artesiano no Jardim Canaã. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal de Rinópolis que faça tomar as providências que se fizerem necessárias junto ao departamento competente, para que seja efetuada em regime de urgência a construção de um poço artesiano no Jardim Canaã e também a melhoria no sistema do fornecimento de água
para que a mesma possa chegar limpa em todas as residências do bairro. Justificativa. A presente indicação justifica-se no fato de que, nos últimos dias, vem ocorrendo falta de água com frequência no Jardim Canaã. Há que se esclarecer ainda que, como se não bastasse essa situação, os moradores referido bairro também estão sofrendo devido ao fato de que a água esteja chegando suja em algumas residências. Finalizo a presente indicação solicitando que a resolução do problema seja o mais rápido possível, pois água com qualidade é uma questão de saúde pública. Por isso, reivindico a melhoria no sistema de fornecimento de água no bairro, para que dessa forma a água chegue nas residências limpas e também não falte. E essa é a razão de se dar da presente indicação. Câmara Municipal de Renópolis, 8 de março de 2016, Marcial Antônio Ferreira da Costa, vereador proponente. Requerimento número 003/2016. Assunto: transporte escolar do bairro Quiterói. Informações. Observadas as normas regimentais em vigor ao prefeito municipal de Renópolis, que preste informações a esta Casa de Leis, no sentido de informar quais os motivos de não realização do transporte escolar no bairro Quiterói até o destino final. Ainda ser informado de qual a previsão de regularização do problema, para que dessa forma o transporte escolar possa chegar a seu destino final, evitando dessa forma os transtornos aos alunos que lá residem. Justificativa. O presente requerimento justifica-se no fato de que esse nobre vereador vem sendo questionado pelos moradores do referido bairro, devido ao transporte escolar atualmente não estar abrangendo totalmente o referido bairro. Esclareço ainda que os moradores estão reclamando devido ao fato de que as crianças estão sendo deixadas em determinados pontos de percurso e que os pais têm que buscar essas crianças nos referidos locais. Esclareço ainda que existem reclamações de pais de que algumas crianças estão tendo que fazer o restante do percurso a pé, devido ao transporte escolar atualmente seja um dever desse vereador fiscalizar os atos do Executivo. Requeiro que Vossa Senhoria preste as informações solicitadas a essa Casa de Leis e regularize o transporte com a máxima urgência. Câmara Municipal de Renópolis, 10 de março de 2016, Marcial Antônio Ferreira da Costa, vereador proponente. A palavra está à disposição dos vereadores para manifestação sobre as proposituras hoje apresentadas. Com a palavra do vereador Marcial. Senhor presidente, em nome cumprimento toda a mesa, nobres vereadores, amigos aqui presentes, ouvintes pela internauta e pela Rádio Maranata. O motivo que nos traz aqui o uso da palavra em relação à nossa propositura do Jardim Canaã, as condições do fornecimento de água do serviço prestado àquela comunidade. A gente vem sido cobrado, a gente tem conhecimento de vários problemas que vem tendo, às vezes a água não chega às casas dos moradores com uma certa qualidade, e esse problema já vem ao longo prazo, vem sendo consequentes daí. Esses dias atrás agora, o prefeito executivo, ele tomou as providências, foi recamisado o poço, né? O poço lá foi feita uma nova camisa no poço, e continua ainda com o problema. A areia, aquela brita que coloca em volta da camisa do poço, desceu mais um pouco. Então, o que a gente conclui com isso, que a gente fica com manutenção, se fala-se de colocar bomba de recalque, se fala de pegar água de outro local, mas tudo isso tem um custo. E ao meu ver, eu acho, por isso que a gente pede nessa indicação, ao meu ver, seria muito mais ágil e com eficiência se fizesse um levantamento do novo poço,
Por quê? Porque nós teríamos duas fontes, né? A gente já teria uma daquela e uma outra. O que não pode, e além disso também o reservatório lá, a caixa d'água, não é o suficiente para aquele bairro. Ela é pequena, quando foi se entrega, a caixa, o reservatório é pequeno, então não se consegue, por exemplo, se terminar, dar um problema no final de semana, não consegue ficar até chegar a manutenção, passando para outra semana segurar. Então, que seja de medida de regime de urgência, que faça seu levantamento, que eu acho que é a melhor maneira de resolver, e também que se faça a manutenção, olha-se por volta do local, de onde que é feito o poço, se não tem nenhum formigueiro, se não tem nada nesse sentido, que não venha estragar também. Porque o que não pode é deixar aquele bairro, aquela comunidade, nas mesmas situações que se encontra, né? Vem dando problema, sempre vem dando problema, isso não é de hoje. Esse problema de água suja, problema no poço, isso é recente, mas lá atrás também, o fornecimento de água às vezes vem faltando, não tem uma qualidade que chega nas casas dos moradores. Esse fica o nosso apelo, fica a indicação, para que se faça em regime de urgência, então, o custo que se possa fazer. Porque eu acho que qualquer arrecadação, com aqueles moradores, a contribuição que eles pagam, eles têm que ser bem servidos e atendimento. Eles pagam por um serviço, eles têm que ser atendidos com eficácia. Em relação ao requerimento do bairro Quiterói, gente, a gente sabe que vem tendo os problemas diários aí nas estradas, o tempo de chuva, uma coisa e outra. Mas o que não dá para permitir, não dá para aceitar, o ônibus não fazer o percurso e aceitar parar no meio de um certo ponto, faltando aí 1 quilômetro ou 500 metros, não importa. E as crianças têm que descer e têm que acabar de chegar às suas residências sem o transporte. A gente sabe que ali, no local do Quiterói, indo ali, teve um local lá que, conforme fez a chuva, a água que desceu das propriedades, pelo cano que tem plantada, fez um estrago. Às vezes não dá para trabalhar, eu sei que a maquinária às vezes não consegue fazer. Só que existem outros meios para você concluir o serviço e o transporte das crianças. Ou faz um desvio, né? Ou se não, dá a volta por outro percurso, mas que consiga fazer sim o serviço. Depois do fato, a gente vem questionando isso daí já há alguns dias, já chegou até na direção de escola, falando que os alunos não iam chegar por falta de transporte, uma coisa ou outra. Estive conversando, estive no local, vi situações nada permitível no local, e no outro dia se fez um desvio pela cana e resolveu em partes o problema. Mas fica aqui o nosso pedido, porque também resolveu em partes, não foi executado o serviço. Então, nas oportunidades que tiver, tem que ser concluído o serviço, porque senão a gente faz um pedaço, larga para amanhã, larga para depois, e aquele bairro. E outra, não é só as crianças, não. Já pensou, um morador se passa mal, tem que vir no hospital, não tem como transitar nas estradas? Isso não é admissível. Então, fica aqui o requerimento para que se possa tomar providência, porque a gente não quer tomar umas medidas mais drásticas, mais sérias, que possa complicar muito a administração pública do nosso município. Nós queremos resolver o problema. A gente levou o conhecimento para que fizesse o desvio. Ele fez o desvio, certo? Resolveu o problema de imediato. Só que tem outros caminhos. Agora, se outro caminho também não tem condições, gente, não é admissível. A gente ter duas estradas, dois meios de chegar ao local e não tem nenhum podendo ser transitado. Então, não é admissível isso não pode ficar acontecendo no nosso município, como tem em outros pontos também críticos. Eu falei nesse específico porque eu estive no local, estive vendo as situações que a gente viu para aqueles moradores daquele bairro. Em relação às outras estradas também, a gente teve um período de seca aí, já um período que teve uma estiagem, o suficiente, eu acho, que para fazer pelo menos a correria nos pontos críticos. É isso que a gente tem que tomar providência e atitude e agir com um pouquinho mais de rapidez, porque senão quem paga são os próprios moradores dos bairros e as pessoas também que moram na cidade, que têm suas propriedades na zona rural, têm que chegar até lá também. Então não é admissível que fique nessa situação que a gente se encontra hoje. Até então, muito obrigado. A palavra está à disposição dos vereadores. Com a palavra do vereador Alessandro. Cumprimento o presidente dessa casa, os demais vereadores, as pessoas que ocupam o plenário nessa noite, os ouvintes da Rádio Maranata e internautas. O motivo que me traz aqui é para falar sobre a indicação do vereador Marcial a respeito do poço lá do Jardim Canaã. Realmente esse poço vem causando transtornos àquela população desde o início. Não é um problema recente, que a prefeitura tem sim tentado solucionar, mas com medidas paliativas.
que não tem surtido o efeito desejado. Haja visto que em várias ocasiões tem voltado a dar problema e causado transtorno aos moradores daquele bairro. E isso não pode continuar de forma alguma, por isso a indicação do vereador tem sim o meu apoio, no sentido de que a prefeitura faça os estudos necessários para que se construa um novo poço lá, para que se perfure um novo poço naquele bairro, que possa resolver o problema de uma vez por todas. Porque até o momento as medidas, como eu disse, são paliativas. Tem resolvido num dado momento e depois o problema ressurge novamente. E essa situação não pode permanecer assim por muito mais tempo. Então, que a prefeitura possa estar aí estudando a possibilidade, sim, de estar construindo um novo poço lá para sanar de vez esse problema. Então, eu acho que isso aí não é pedir demais, né? Que a prefeitura já deixe isso meio que encaminhado, porque se o problema ressurgir, que se perfure outro poço, que não tente mais medidas paliativas para tentar solucionar o problema naquele momento. Eu acho que o prefeito tem que se comprometer com isso, o mandato dele já caminha para o final, e talvez ele deixe essa situação se prolongar com essas medidas que não tem resolvido, até o término do seu mandato e passando o problema adiante. Então, que seja assim feito alguns estudos nesse sentido, para que esse problema possa ser resolvido de uma vez por todas. Quanto à questão do requerimento do vereador sobre o transporte, a gente entende que no momento de muitas chuvas, tem sim problemas sim nas estradas. Mas isso não pode servir de justificativa para prejudicar alunos, perdendo o dia de aula, em muitas situações aí que poderia sim ser resolvida. Ninguém está aqui exigindo que transforme as estradas. Sabemos que as nossas estradas não são as melhores, mas vamos relevar pelo período aí de chuvas. Mas isso pode sim ser melhorado bastante, se a prefeitura der mais atenção para os pontos mais críticos, que nós sabemos que tem pontos críticos que muitas vezes tornam intransitável aquela via. Então, que a prefeitura possa estar olhando isso aí com um pouco mais de atenção, para estar procurando solucionar esse problema também. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos vereadores. Com a palavra do vereador Evaldo Trevisan. Senhor presidente, nobres companheiros, público aqui presente, venho aqui dar apoio à indicação do nobre vereador Marcial, que esse poço lá do Jardim Canaã tem que fazer outro novo, porque eu não acredito que o que fizeram lá vai se resolver, porque sim, colocou outra camisa dentro do poço que já estava lá. Mas no meu entender, isso aí vai ser provisoriamente, já vai tornar, porque eu acredito que, eu tenho uma propriedade em Santa Mercedes, lá eu furei 5 poços, e os 5 deu problema. Então, a veia da areia, vamos supor que seja um formigueiro, ou que seja uma mina, né, que destraviou lá, ela já está lá. Com mais dia e mais dia, tomara a Deus que não aconteça. Mas eu acredito que vai acontecer. Então, que o prefeito toma providência em se furar outro poço. Que, gente, aquele povo lá, hoje mesmo, ainda um morador de lá ligou para mim e reclamando, falou, vê se toma providência antes de acontecer. Porque eles tiraram muita lama de dentro das caixas dele e ele disse que ele tem... Depois eu dou a parte. Você quer a parte? Ah. Então, e ele tem lá, não sei, eu não lembro direito o que é que ele falou que tem lá, se é um exaustor, ou o que é que eles têm lá, que se pegar a terra dentro, isso aí custa, parece R$600 para limpar, né? Então, gente, eu tenho que tomar providência antes de acontecer, né? E também da indicação do transporte aí, da estrada rural, gente, eu acho que o prefeito, o fiscal, não anda na estrada rural, porque, chove sim, vem chovendo muito. Só que hoje a prefeitura tem maquinários à altura de chegar lá e rumar os pontos críticos. Pega essa reta escavadeira, vai lá, que eu tenho lá a minha estrada lá, que eu passo lá 3, 4 vezes por dia, tem 4, 5 pontos críticos lá, que a enxurrada areiou as beiradas e está lá cortada a estrada, né? Então, gente,
Vem chovendo sim, mas está dando umas estiadinhas de 4, 5 dias, e eu acredito que com 2, 3 dias, arruma todos os pontos críticos do município inteiro. É que não tem prefeito ou fiscal que está andando essa estrada. Eles estão pensando, porque eles andam aqui no asfalto, quem vai lá para o sítio vai de avião. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos vereadores. Como não houve manifestações contrárias, essa presidência, na forma do parágrafo 1º do artigo 152 do Regimento Interno, declara aprovado os requerimentos. Informo ainda que as indicações e requerimentos hoje apresentados serão encaminhados para as providências solicitadas na forma regimental. Passando para o tema livre, eu solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de inscrições no livro competente. Com a palavra do vereador Alessandro. A minha volta a essa tribuna, senhor presidente, é para tratar de um tema que até o momento a prefeitura não tem tratado com essa casa, e talvez esse projeto chegue aqui de última hora e sobre pouco tempo para estar discutindo sobre isso. Refere-se sobre a questão do reajuste do servidor público municipal. Esse projeto até o momento não se encontra na casa e muito provavelmente, uma vez que eles recebem em abril, esse projeto talvez chegue aqui para a próxima sessão. E chama atenção aí de que forma que a prefeitura vai estar fazendo esse reajuste. Porque a inflação deve chegar próximo, se não a isso, a 12%. Então a reposição salarial do servidor teria que ser de no mínimo 12%, que não seria reajuste, seria reposição para que não houvesse perca. Mas é sabido por essa casa, porque acompanhamos, né, os balancetes aí, de que a nossa folha de pagamento já está próximo do seu limite. Então, essa questão deveria ser melhor discutida entre o Executivo e o Legislativo, de que forma vai ser feito esse reajuste aí. Porque menos de 12% o servidor já estaria no prejuízo. Isso aí seria o mínimo que a administração teria que dar. E até agora esse assunto não foi tratado aqui com essa casa. E muitas vezes a gente é questionado pelo servidor público sobre a questão do aumento. Todo mundo pergunta, eu acredito que todos os vereadores aqui já devem ter tido que responder essa pergunta. E a gente fica sem resposta, muitas vezes, por não saber como que o Executivo está conduzindo essa questão aí. E se esse projeto chegar aqui no seu limite aí é como sempre, todo ano. Tem que aprovar, porque senão o servidor fica sem reajuste. Ah, mas peraí, o projeto chega de última hora e você é obrigado, ou você aprova ou você rejeita o reajuste do servidor. Eu acho que isso aí é inadmissível. Essa casa não pode aceitar essas condições que têm sido feitas aí nos anos anteriores. Esse projeto já era para estar sendo discutido e ver de que forma que ia estar tratando o reajuste do servidor. Que, ao meu ver, eu acredito que deve ficar abaixo do mínimo que eles deveriam receber, que era 12%. Menos que isso é prejuízo. A administração tem ciência disso. Esse vereador vem chamando a atenção desde o ano passado que existe um desequilíbrio nas contas públicas no sentido com o servidor, que chegaria nesse momento não conseguiria dar o reajuste necessário. Muitas vezes eu chamei a atenção aqui nessa questão. E agora a gente está vendo que a situação pode sim se confirmar. Né? Tivemos aqui projeto polêmico sobre a criação de cargo nessa casa, onde esse vereador e mais 2 colegas foram contrários, porque sabíamos da dificuldade do reajuste do servidor. E agora o servidor vai pagar a conta da criação desses cargos sim. Eu não tenho a menor dúvida disso. Por quê? A folha de pagamento, que já está em mais de 49,5%, encostando nos 50%. Aí você coloca mais cargos que foram criados. E essa administração tem responsabilidade nisso, porque essa é a administração que talvez mais contratou pessoal. Então tem responsabilidade sim. Não adianta colocar a responsabilidade só na arrecadação que caiu, que isso não é uma verdade. Colocou muita gente,
inchou a folha de pagamento e hoje vai ter dificuldade, sim, é o que tudo indica. Esperam que consiga se dar os 12%, que seria o mínimo que o servidor tem direito. Mas, sinceramente, não acredito que isso vá acontecer. Então, eu estou chamando a atenção para que a gente possa aí conversar com o prefeito nos próximos dias e tentar chegar num acordo para que possa ver de que forma vai ser feito. Agora, não podemos nos omitir. Essa casa tem responsabilidade a partir do momento que cria cargo de forma, ao meu ver, irresponsável. Porque nós chegamos aqui a debater sobre a questão da criação de cargo. Remaneja-se pessoal para determinado setor. Não, foi criado os cargos. E agora, o servidor vai ter que dividir o seu reajuste com mais gente. Tem mais gente para comer o mesmo bolo, né? Esse bolo não aumentou e vai ter que dividir com mais gente. Então, o aumento deles, que era para ser talvez superior, se torna inferior, em virtude de cada vez a prefeitura está aí inchando mais e mais a sua folha de pagamento. E eu não acho justo com o servidor. Não é justo, porque à medida que você cria cargo sem condição de aumentar a sua receita, quem paga a conta sempre é o servidor público. E não é justo. Tem muita gente nessa prefeitura que ganha menos que o salário mínimo, que tem que ter algum tipo de abono para poder chegar no salário. Então tem muita gente aí que realmente ganha mal, recebe mal, e teria que melhorar. E se nós não conseguirmos melhorar, o mínimo que nós podemos fazer é manter os patamares aceitáveis aí, que é repor a questão da inflação, que dessa vez aí extrapola os 2 dígitos e talvez chegue até a 12%, que seria o reajuste mínimo que eles têm direito. E o que tudo indica que isso não vai acontecer. Espero estar enganado, espero que eles recebam o reajuste mínimo, mas isso não tem cara de que vai acontecer. Então, eu quero aqui deixar bem claro a minha posição em relação a isso, que não é de hoje. Já vem de um tempo antes que eu venho alertando que isso poderia acontecer, e hoje a gente está vendo que está efetivando. Uma outra questão rápida aqui, a prefeitura respondeu um requerimento desse vereador sobre a economia alcançada no período que a prefeitura fez um horário especial, que estava aí fechando a 13h. A economia foi aí por volta de R$ 23.150 por mês. Né? Se essa economia alcançada realmente é significativa, que a prefeitura, então, continuasse fazendo esse horário especial aí e que transformasse isso em benfeitoria para a população. Né? Porque aí, se nós formos ver aí, vai dar mais de 200 mil no ano de economia. Mas que isso também fosse, que voltasse para a população, em forma de alguma benfeitoria, alguma obra, alguma coisa que melhorasse. Porque simplesmente fechar a prefeitura, gerar economia, para continuar como está também, não sei se é tão viável assim. Então, que a administração possa estar revendo a posição em relação ao horário especial. Se realmente for significativo, se entender que poderia até se prolongar aí. Mas, enfim, eu estou só aqui querendo destacar que foi em torno de R$ 23 mil por mês, segundo o que me passaram aqui. Porque de fevereiro de 2014, de novembro de 2014 a fevereiro de 2015, gastou-se R$ 7.852,851,67. Depois de novembro de 2015 a fevereiro de 2016, R$ 7.770.224,24. Uma economia, nesse período, segundo a prefeitura, nos 4 meses, alcançou-se uma economia de R$ 92.627. Então, tem que repensar aí o que deve ser feito com essa questão do horário reduzido. Mas aí é um outro assunto que a gente tem que acertar com calma. Muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Com a palavra do vereador Marcial. Senhor presidente, eu cumprimento toda a mesa, novos vereadores, público aqui presente e ouvintes da Rádio Maranata e internauta. O dia que traz aqui também, em relação a esse piso salarial dos servidores públicos. Eu acho, a gente já, em outras ocasiões, questionou esse negócio da data base.
Tô vendo, a gente está sabendo, hoje é no mês de março, estamos indo para abril, e até agora nem se tramitado o valor correto que será. Vocês veem que o piso salarial em janeiro dos nacional já foi mudado, já foi. Então, essa defasão, fala, vai ser a mesma coisa. Mas não vai, como que vai ser a mesma coisa? Olha quantas coisas já subiu, as coisas já estão andando, e nós estamos até aqui, e ainda está essa incerteza de quanto que será. Você imagina como que fica a vida desses servidores, né? Não dá para você saber, como que você se planeja desse jeito. Então, essa data base, gente, eu já foi discutido em outras ocasiões, a gente vem falando, isso é errado. Isso tinha que ser planejado desde o final do ano, começo do ano, para pelo menos se fosse no começo do ano, já o negócio já andasse. Agora nós estamos em março, indo já para abril, o projeto não chegou na Câmara, não sentou para se discutir, não sabe ainda o que vai ser feito. Eu acho que isso é um descaso com o servidor público, né? Então fica aqui a nossa atenção também em relação disso, que quer dizer, que nem o vereador Alessandro falou, isso já é uma questão já era para ter sido resolvida, já está sabendo como já ter o planejamento para a gente saber como que irá acontecer. E as pessoas também têm a base, porque o salário vai ficando defasado, nada esses 4, 5 meses aí que perde no começo do ano. Fala, mas lá na frente, só que lá na frente o outro sobe, as coisas, a inflação muda, as coisas sobem, tem. Ao meu ver também, o mínimo, eu acho que por lei o prefeito tinha que acompanhar a inflação, vereador. Eu acho que isso daí, se ele não acompanhar nem a inflação, fica difícil. Porque aí você vê que é uma decadência muito grande. Então, ele tem que, no mínimo, acompanhar a inflação, a gente sentar, e se for possível, melhorar em cima desses quesitos da inflação, ao mais do que a inflação, se daí fosse possível, a gente... Segundo, é obrigado. Agora tem que ver a maneira que ele é obrigado a aplicar isso daí, porque ele pode pensar, ter algumas ideias aí, que aí vai ser demorar, vai ser... Você vê quantos meses já estão ganhando nesse começo de ano. Né? Aí já vai entrar outro prefeito lá na frente, muda, já 4 meses já se perdeu. Então isso então acaba sendo, não acaba sendo real essa equiparação salarial. Em relação, queria fazer novamente em relação ao uso do tema livre, gente, em relação a limpeza pública de nossa cidade, a gente pede, vem falando, a gente vê galhos na cidade toda, essa limpeza não acontece. Eu acho que limpeza é saúde, é bem-estar da população. Eu acho que dá para prestar um serviço melhor para a nossa comunidade, em todos os bairros, em todo o centro, em toda a nossa cidade. Eu acho que isso daí está faltando um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de energia para que possa acontecer as coisas. Energia humana por parte do Executivo, prestar serviço com dedicação. É isso que a gente pede do nosso Executivo. Muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Alessandro Aparecido Pereira de Faria, presente. André Ramos Meira Crispim Leal, presente. Cláudio de Oliveira, presente. Donizete Ananias da Silva, presente. Evaldo Trevisan, presente. Francisco Aparecido Velasco, presente. Marcial Antônio Ferreira da Costa, presente. Nivaldo Rodrigues da Silva, presente. Osmar Carlos Bonatti, presente. Encontra-se na ordem do dia o processo 005/2016. Solicitada a dispensa da leitura pelo vereador Donizete. Boa noite, senhor presidente, nobres companheiros, público presente. Senhor presidente, sendo do regimental e de conhecimento de todos os nobres colegas, eu peço a dispensa da leitura hoje da matéria apresentada hoje. Está em discussão o pedido do vereador. Ninguém querendo discuti-la, colocamos a mesma em votação o pedido de dispensa da leitura. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado o pedido de dispensa da leitura pelo vereador Donizete. Processo 005/2016. Em discussão única, o projeto de lei número 006/2016, que altera o artigo 41 da Lei Municipal
número 1355, de 25 de março de 1998. O projeto está em discussão. Com a palavra do vereador Marcial. Senhores vereadores, boa noite, ouvintes. O motivo que nos traz aqui em relação a esse projeto de lei é só para algum esclarecimento a quem nos está ouvindo, que é em relação dos conselheiros municipais do Conselho Tutelar. Que fala na alteração do artigo 41, alguns quesitos, né, que faz com que a alteração dessa lei. Esses são os quesitos, né, que é da idoneidade do conselheiro para não usar-se da prática, né, de uma maneira apropriada, desapropriada no caso, que vem de sem interesse particular e que desbona os nossos conselheiros. Então, a gente analisou, conversamos com outros colegas aqui nessa casa, conversei com o Cláudio, com o Alessandro, com os demais vereadores, a gente viu que não nos aponta nenhum dos nossos conselheiros. E se a pessoa está trabalhando de uma maneira correta, isso daqui não venha a prejudicar nenhum. Então, é esse o nosso posicionamento, para que fique claro, para que a gente tenha cuidado também de não prejudicar nenhum conselheiro. Mas essa lei só vem com que exigir mais uma eficácia da personalidade dos conselheiros tutelar que estavam trabalhando. É isso que eu queria ressaltar. Porque às vezes a pessoa fala um projeto que está sendo discutido, mas não tem conhecimento, na caso do perder ou não o mandato, a conclusão do seu exercício do seu trabalho. Muito obrigado. O projeto está em discussão. Ninguém mais querendo discuti-la, colocamos mesmo em votação. Votação única, votação simbólica, quórum de maioria absoluta. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado o projeto de lei número 006/2016 por unanimidade. Passaremos à explicação pessoal. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de inscrições no livro competente. Não há vereador inscrito. Convoco desde já os senhores vereadores para a 4ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Renópolis, que será realizada na data de 28 de março de 2016, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal de Renópolis. Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos, deseja uma boa noite e dá por encerrada a presente sessão.